Olá, tudo bem? Aqui é a Ana. E hoje eu vou falar de um assunto bem interessante, que é o uso de desenhos e diagramas para facilitar a aprendizagem. Eu fiquei motivada a fazer essa videoaula por dois motivos. Primeiro, que uma das videoaulas mais assistidas da gente no YouTube é uma videoaula onde eu fiz um diagrama bastante simples, mostrando como funciona o modelo mental. E fui animando esse diagrama e explicando. Tá? E esse é um vídeo curto, mas que tem um sucesso bastante grande no YouTube. Então, percebi que as pessoas gostaram bastante daquele diagrama, apesar da simplicidade dele. Um outro fator é o enorme sucesso que os infográficos têm feito na web. Tá? Aqui você pode ver alguns exemplos de infográficos e dá para perceber que, na verdade, são espécies de cartazes, só que virtuais. E a grande coisa dos infográficos é que, além do apelo visual, eles conseguem condensar bastante informação de uma maneira fácil de a pessoa entender o que está sendo passado ali, se o infográfico for bem feito, é claro. Para quem assistiu a videoaula sobre aprendizagem por meio de visualizações, pode entender os diagramas como se fossem visualizações concretizadas. A grande vantagem de você fazer um desenho concretamente é que quando você está escrevendo, você mobiliza mais o cérebro do que quando você está apenas imaginando. E a outra coisa é que com o desenho você pode trabalhar com mais elementos do que se você estiver só imaginando, porque lembra que a memória de trabalho ela é um recurso bastante limitado, então a gente não consegue lidar com muitos elementos ao mesmo tempo se a gente estiver trabalhando só com a imaginação. Então o desenho ele é muito bem-vindo, principalmente quando a situação começa a ficar complexa para raciocinar. Então, que tipo de coisa a gente pode representar por diagrama? Quase tudo, na verdade. A gente pode, por exemplo, representar objetos. Tá? Um exemplo disso é quando você pega um manual de instruções de uma máquina, de um aparelho qualquer, e tem lá o desenho do objeto, com as letrinhas, e cada letrinha ele dá o nome da peça ou daquela parte do aparelho. Tá? Isso é bem comum em manual de instruções. Uma outra coisa, que não é bem um objeto, mas é uma coisa concreta, é você ter um diagrama que represente a visão aérea de uma região. Isso, na verdade, é um mapa, né? Outro exemplo bem conhecido é uma planta de arquitetura, que é um diagrama para representar um imóvel, né? Uma casa, um apartamento, um prédio. A gente também pode representar conceitos, como, por exemplo, o tempo. É muito comum usar em gráfico uma seta para representar a passagem do tempo. Outro tipo de conceito que é bem interessante de representar com diagramas são as relações sociais entre os estudantes de uma sala de aula, entre as pessoas de um determinado grupo social. Então, você coloca lá uma bolinha para cada pessoa e começa a associar aqueles estudantes que são amigos uns dos outros. E com isso você descobre que tem certas pessoas que são mais populares, que têm mais conexões, e pessoas que estão mais isoladas, por exemplo. Outra coisa interessante para se usar diagramas são processos. Um exemplo comum é o processo da fotossíntese. Você pode fazer um desenho explicando como ocorre a fotossíntese. Outro bem comum também é o desenho de uma cadeia de produção, em que você descreve etapa por etapa, por meio de um desenho, o que acontece até você produzir um determinado produto. Mas o que pode ou não ser considerado um diagrama? O que diferencia, por exemplo, o diagrama de uma foto? Tá? O diagrama, na verdade, ele tem o papel de fazer uma representação de alguma coisa. E essa representação ela é simbólica. Nessa representação simbólica, você pode ter elementos tanto pictóricos, ou seja, imagens, desenhos, como textuais. Normalmente, essa representação é abstrata e é simplificada. Por quê? Porque a ideia é que ele seja mais fácil de ler que o objeto real. Por exemplo, o motor de um carro é uma coisa extremamente complicada. Mas se você faz um desenho que explique o funcionamento básico, você consegue entender um pouco melhor como que funciona o motor de um carro. Outra vantagem é que esse tipo de representação normalmente elimina as informações que são irrelevantes para aquilo que o diagrama se propõe. E com isso facilita o raciocínio em cima daquilo que você está representando.
Normalmente, essa representação ela é criada com um propósito específico. Você quer resumir um assunto, ou você quer entender alguma coisa que em texto está muito complicado de entender, ou você quer organizar as informações que estão dispersas em anotações variadas. Tá? Então, você pode fazer diagramas para os mais diversos propósitos. Por exemplo, aquele diagrama do modelo mental, eu queria fazer um diagrama para ficar bem claro as partes do modelo mental que a gente usa para pensar. Outra coisa interessante é que os diagramas podem usar dois tipos diferentes de representações. O primeiro tipo são as representações análogas, ou seja, aquelas representações que se parecem com aquilo que está sendo representado. O exemplo disso é aquele desenho de uma máquina no manual de instruções. Se aquele desenho não se parecer com a máquina, fica difícil você fazer associação com a máquina concreta que você tem e o diagrama. E você pode também ter representações esquemáticas, ou seja, que não se parecem com o que é representado, em que você foca em partes específicas de interesse e usa símbolos que não necessariamente se parecem com as partes daquela coisa que você está representando. Um exemplo disso é aquele diagrama do modelo mental. Ele, na verdade, ele é feito de caixinhas e setinhas e tem uma carinha e tal, mas ele não se parece com a nossa cabeça. Ele é bem esquemático mesmo para criar na sua cabeça um modelo de como funciona o raciocínio. Bom, quais as vantagens de você usar diagramas para aprender um determinado assunto? Bom, primeiro, tem duas formas de você usar diagramas. Você pegar o diagrama de alguém e estudar por esse diagrama, tentar entender o que ele está dizendo, ou você fazer o seu próprio diagrama. Eu, particularmente, gosto muito de fazer diagramas porque eles me ajudam em muitas coisas. A primeira grande vantagem do diagrama é que ele tem um apelo visual. Você, numa olhada só, você pega uma visão geral daquilo que você está aprendendo. Outra coisa é que ele é muito bom para ilustrar objetos ou situações que são complexas. E na hora que está escrito no papel, é difícil de você entender. Mas na hora que você põe num desenho, fica um pouco mais fácil, porque o diagrama ressalta só o que é fundamental e, com isso, ele facilita o raciocínio. Outra coisa muito legal dos diagramas é que, normalmente, os diagramas ressaltam as conexões entre os elementos. E a gente sabe que a aprendizagem é, na verdade, a formação de novas conexões no cérebro. Então, na hora que o diagrama reforça isso, ele está te ajudando a aprender de uma maneira mais rápida. Outra coisa legal dos diagramas que eu adoro é que, quando você coloca o que você está aprendendo num desenho, num diagrama, tem algumas relações que saltam aos olhos e que você no texto não teria visto. Ou seja, você pode ter insights, você pode ver a situação sob diversos pontos de vista. Então, o diagrama, normalmente, ele não só facilita a sua vida para ver o que já estava expresso no texto, mas também para ver coisas que estão implícitas no texto. Bom, eu vou fazer mais algumas videoaulas sobre diagramas. Nessa eu vou parar por aqui. Mas antes de parar, eu quero deixar uma atividade para você pensar um pouco sobre a sua capacidade de construir diagramas. Tá? A atividade é o seguinte: você tem que descrever essa situação que aparece aqui nesse texto em forma de diagrama. Tá? Você vai definir que elementos você vai usar, se vai usar texto, vai usar figuras, vai usar foto, o que você vai fazer. Mas a ideia é que o diagrama facilite a compreensão dessa situação. Então, a situação é a seguinte: Joana é casada com Tiago e eles moram no número 8. A irmã de Tiago, Débora, vive no número 20 e tem 3 filhos, Pedro, Péricles e Marta. Seu parceiro Daniel deixou-a 4 anos atrás e mudou-se para a Europa, mas agora ela vive com João Carlos. João tem 2 filhos do seu casamento com Janete, Túlio e Natan. O pai de Janete, Alessandro, vive no número 34. Eles moravam no número 6, mas mudaram-se depois que os filhos saíram de casa. Débora tem 2 irmãos mais velhos, um dos quais se mudou para casa. Kaique e Patrícia são os pais de Tiago, mas Patrícia morreu no ano passado. Kaique agora vive sozinho no número 18. Tá? Então, você vê que é um parágrafo lotado de informação e um monte de inter-relações entre as pessoas, as casas, os lugares. Então, a ideia é isso mesmo, é que o diagrama vai tornar mais clara uma situação complexa, de forma que você possa bater o olho no diagrama e dizer assim: tem algum avô aqui na história? Alguma casa está vazia? Tem alguma relação que não está clara?
que não foi expressa no texto? Então, essas são algumas perguntas que você pode bater o olho no diagrama e tentar descobrir. Tá certo? Bem mais do que se você simplesmente ler esse texto aqui. Esse texto realmente ele tem muita informação, por isso que ele parece tão confuso. Então fica aí o desafio para você fazer um diagrama que represente essa situação, de forma que fique mais fácil entender as relações aqui entre as pessoas e os lugares. E se você quiser, coloca esse diagrama em algum lugar na internet, no Flickr, no Facebook, e deixa o link para ele aqui embaixo, para a gente discutir os elementos que cada um resolveu usar nos seus diagramas. E daqui a uma semana, mais ou menos, eu vou postar uma videoaula com a resolução dessa atividade do meu ponto de vista, que não é o certo, é uma forma que eu achei para representar essa situação e enxergar algumas coisas que o texto não me deixa enxergar. Tá certo? Então, fica aí o desafio, coloca o link do seu diagrama lá embaixo e vamos ver como é que ficam esses diagramas. Vamos ver que interessante é como cada pessoa tem uma maneira diferente de fazer o diagrama e cada pessoa pode trazer um elemento interessante para discussão através do seu diagrama. Tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau!